Gente, agora é assim, ó, muito, 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 muito sério, tá? A gente tem um pouco de risada aí com realidade distorcida, mas a gente precisa voltar para o noticiário e a informação dessa madrugada vem direto da Europa e ela é grave, tá? São vídeos horrorosos que circulam pelas redes sociais, mostrando uma onda de ataques violentos contra judeus e israelenses nas ruas de Amsterdã, numa das noites mais tristes da história da Holanda. A gente não vai rodar esses vídeos aqui, porque eles são realmente muito pesados. Se você quiser, você busca esses vídeos. Estão na internet toda, estão na internet toda. Mas, basicamente, na noite de ontem, ocorreu uma partida de futebol entre os times Ajax Amsterdã, dos Países Baixos, e Maccabi de Israel. É Maccabi, né? Maccabi. De Israel. E aí, o que se viu na sequência foi um verdadeiro pogrom, com grupos numerosos perseguindo, espancando, humilhando judeus holandeses e israelenses por conta do conflito na faixa de Gaza. Gabriel, explica qual o nível disso aí. As imagens elas são realmente muito chocantes, muito chocantes. Enquanto eles espancam as pessoas, eles pedem para que elas gritem os gritos de guerra do Hamas. Meu Deus. Então, from the river to the sea, Palestine will be free, todas aquelas coisas. Em um dos vídeos, 8 homens chutam a cabeça de um judeu desacordado, que nem na partida estava. Era um morador ali do centro de Amsterdã. Eu vou voltar a repetir aqui. A normalização desse tipo de absurdo foi o que levou ao Holocausto. Na mesma Holanda, em que judeus nos anos 40 tinham que usar uma estrela de Davi no peito para se identificarem como subgrupo, hoje cidadãos saem à noite caçando judeus. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enviou 2 aviões para resgatar os cidadãos israelenses que estavam na capital holandesa para a partida de futebol. O primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, falou com Netanyahu ao telefone e disse que os agressores serão identificados e processados. Ele também se disse horrorizado pelos ataques, que classificou como completamente inaceitáveis e reforçou com o primeiro-ministro israelense que a Holanda é uma amiga do povo judeu. Eu vou repetir mais uma vez. Você pode ter a opinião que quiser sobre a guerra em Gaza. Mas essas pessoas são torcedoras de um time de futebol e foram espancadas quase até a morte simplesmente por serem judias israelenses. Concordar ou até mesmo justificar essa violência faz de você um antissemita. Eu sinto muito se isso te incomoda em algum lugar. Não, não incomoda. Não, ao Incomoda a próprio gente, né? antissemita, entendeu? Não Ser chamado. não incomoda, também porque não. antissemita não quer dizer nada. Se você chamar ele de nazista, talvez ele fique, Pode talvez, ser que um pouco incomodado. leve. E antes da gente falar mais sobre o avanço do conflito no Oriente Médio, a gente não pode deixar de exaltar a jovem iraniana detida no último sábado em Teherã, após, como uma forma de protesto, tirar a roupa em público na capital de uma das teocracias mais violentas do planeta. A gente tem a imagem dela aí para rodar. Você não viu isso nos grandes canais e nos grandes Porque não jornais interessa. e não foi por acaso. Ou se você viu, você não viu com a ênfase que deveria ter sido dada a esse momento. Com grandes debates, como sempre é feito. Fala, Manu. Ai, gente, ela estava protestando contra o assédio, né, de membros da milícia Basij, Isso. ligada, claro, à Guarda Revolucionária do Irã. Terroristas desse grupo estavam assediando a garota por usar roupas consideradas inapropriadas em sala de aula. Ao sofrer o assédio, ela resolveu se despir e caminhar pelas ruas em protesto. Poucos minutos depois, ela é jogada dentro de um carro por homens vestidos à paisana. De acordo com a Embaixada do Irã em Paris, a moça, que não teve seu nome revelado para não virar heroína, obviamente, sofre de, abre aspas, fragilidade psicológica, fecha aspas, e foi conduzida para um centro de atendimento especializado e nunca mais foi vista. Não. Nunca mais foi visto. Alguém chegou a divulgar no Twitter o nome dela, não sei se estava confirmado ou não, mas só sobre o fato de assuntos como esse não serem divulgados amplamente, esse caso até foi um pouquinho mais porque fez barulho, mas o dos antissemitas ali agredindo os judeus e israelenses na Holanda, eu vou ler, eu botei aqui, ataques a Amsterdã judeus.
3 palavras que deveriam estar no título de uma matéria falando isso. E fui no Google. Tem o antagonista falando: após ataques em Amsterdã, líderes judeus exigem resposta firme contra o antissemitismo. A CNN Brasil dando ênfase a outra coisa: Israel anuncia a retirada de torcedores de futebol de Amsterdã após ataques. E o UOL: torcedores são atacados por grupo pró-Palestina em Amsterdã e Israel denuncia antissemitismo. Grandes mídias, só essas. E assim, o antagonista, com a devida vênia, não é a grande mídia, né? Então, não, assim, né? De mais notoriedade. É isso. Só isso, só para vocês saberem. A Lisiane Krieger comenta que esses homens nasceram de proveta, não tem mãe e nenhuma mulher na família. Tia Lise, aparentemente o negócio ali é realmente muito, 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 muito doentio. E a Vitória falou que o mundo precisa de mulheres como essa, a menina iraniana, que foi de uma coragem... Nossa, muita coragem. É uma coragem que eu não tenho como descrever o tamanho da coragem dela. A Anistia Internacional, por outro lado, diz que a moça foi encaminhada para um hospital psiquiátrico e que a situação é muito delicada, já que as autoridades iranianas veem a recusa ao uso obrigatório do véu como um transtorno mental que requer tratamento. Só Deus sabe como está essa menina, se é que ela ainda está viva. Isso sim é resistência. Pegar um carro, atravessar a fronteira e estuprar mulheres não é resistência. Atirar mísseis diariamente contra a população civil de um país não é resistência. Pregar o fim de um povo, de uma etnia, não é resistência. Sair no centro de Amsterdã, espancando gente que sequer estava no jogo, também não é resistência. Resistência é o que essa mulher fez. Mas isso você não vai ver na mídia mainstream e muito menos entre os supostos defensores das minorias. Porque, pasmem, gente, tem gente na grande imprensa que costuma defender as minorias e as pautas identitárias, mas que entende que a opressão às mulheres no Irã é puramente cultural e não deve ser questionada. Duvide sempre da moral e do caráter de quem concorda com isso. Porque eu queria saber o que essas mesmas pessoas acham, por exemplo, da mutilação do clitóris de algumas mulheres em alguns países da África. É cultural assim, também? Ó, a gente tem que tolerar porque é cultural. A gente tem o Free Palestine correndo em Nova York no dia da eleição, por exemplo. A gente não tem o Free Moça do Irã. Uhum. Ninguém é obrigado a saber o nome. Você viu algum grande movimento em massa? Se você viu, manda aqui pra gente. E quem falou sobre isso? Porque não tem. A princípio não tem. Impressionante. Acho que foi Jorge Neto que falou que a Marilis fez uma coluna. A Marilis fez, porque sempre está. A Marilis é a que defende a causa feminista em sua essência. Que veio no Talks, muito bom. Que veio no Talks, falamos a respeito, e é isso. E é tão isso, por mais que não tenha a ver, essa semana saiu também, pela primeira vez, a fala da esposa do ex-ministro Silvio Almeida. Que ela fala exatamente isso. O feminismo não me acolheu. Não quis me ouvir. Não me acolheu. É a mulher do ministro. Vão querer dizer que ela foi obrigada? Não. Que o Silvio de Almeida bateu nela? É o que você estava falando antes, entendeu? O Trump vai colocar a primeira mulher secretária de Estado, chefe de gabinete. Mas não é a nossa mulher. Então não conta. Então bora falar sobre a guerra em si. Vamos lá. Israel continua a incursão ali em Gaza e no Líbano, atuando contra alvos do Hamas e do Hezbollah, que por vezes atingem a população civil. Faz parte, sim. Infelizmente, é muito triste. Enquanto isso, o governo brasileiro assinou, junto com a Turquia e mais 50 países, uma carta que defende que a comunidade internacional suspenda a entrega de armas a Israel. Quem assinou a carta? Vamos lá. Brasil, a Turquia, a Liga Árabe, a Organização para a Cooperação Islâmica, o Irã. O Irã, o país onde a menina foi levada para a instituição psiquiátrica? Foi. Tá. A Arábia Saudita, a Rússia, a China e a Argélia.
entre os 50 países. Eu tava um pouco distraída pegando um lencinho umedecido ali. São todos os BRICS dos BRICS? É o pessoal dos BRICS. Tá. Tem boa Se parte reuniram, ali. né? Boa parte tá ali. Bom. O pedido foi entregue, claro, antes da eleição do Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o que tende apenas a reforçar a cooperação entre o Estado judeu e Washington. E ao que tudo indica, a sanha sanguinária do Netanyahu só aumenta. Nessa semana, o primeiro-ministro israelense simplesmente demitiu apenas o ministro da Defesa do país, Yoav Gallant, no meio da guerra. Ele disse que houve muitas lacunas entre ele e o Gallant sobre a gestão dos conflitos de Israel e que uma crise de confiança se desenvolveu entre os dois, o que não permitiu, o que ele chamou de uma gestão normal da guerra, veja bem. O que a imprensa israelense diz, e que é evidente para qualquer um que tenha acompanhado sem a lente do identitarismo essa história toda, é que o Gallant vinha sendo um obstáculo para o Netanyahu para uma escalada ainda mais violenta dos conflitos. O ex-ministro era um defensor das vias diplomáticas para reaver os reféns sequestrados no 7 de outubro, por exemplo. O Netanyahu já tinha tentado demitir ele em março do ano passado, antes mesmo do 7 de outubro, mas isso naquela época desencadeou uma onda fortíssima de protestos contra o Bibi lá em Tel Aviv. Agora, ele tem mais controle sobre o futuro da guerra e isso não é nem de longe um bom sinal.